Saudações, terráqueos! Tudo bem com vocês? Rodrigo Rezende, mais uma vez com vocês aqui na Academia Universalista. E se você caiu de paraquedas agora, essa aqui é uma aula, um vídeo aula de um curso que está disponível aqui no canal Ciência Universalista e no site cienciauniversalista.com.br. Lá tem mais informações, tem um mapa interativo, tudo gratuito, para que você possa participar dessa iniciativa, tá bom? Então seja bem-vindo, está chegando agora. E para vocês, meus queridos terráqueos que estão já seguindo aqui o caminho consciência do aprendizado, são 3 caminhos, lembram? Universo, social e consciência. São escalas diferentes do aprendizado. Estamos no último nível do caminho consciência, no nível 3, tá? Na aula 3 do nível consciência 3, que é a aula chamada Alunos do Tempo. O que seria essa aula de hoje? Vamos falar o seguinte, daqui a pouco eu vou ler aqui com vocês esses resumos. Essa aula é tão complexa que eu fiz alguns resumos nos poucos slides que tem, tá? Para me ajudar. E mesmo assim eu vou deixar bem claro aqui que essa aula é um exercício. E como tudo, eu não venho trazer a verdade, mas eu venho trazer exercícios, estímulos para o pensar. E essa de hoje é complicada, mas vamos lá. Nós analisamos, se você passou durante essa aula eu vou citar algumas outras aulas para vocês revisarem. Se vocês vieram das aulas passadas, já fizeram o Caminho Universo, principalmente o Caminho Universo, e aulas passadas desse mesmo caminho, vocês vão ter um embasamento interessante para alguns conceitos, tá? E vimos que o que a gente chama de realidade seria composto da localidade, ou seja, do espaço, do tempo, as 4 dimensões, né? As 3 dimensões espaciais com o tempo, sendo um conjunto dimensional só, e o observador e a memória para que o tempo exista, ou seja, a consciência. Então chegamos ao modelo do espaço-tempo consciência, tá? E vimos que, espacialmente falando, aquela viagem do micro ao macro, que o Caminho Universo eu recomendo demais, vimos que existem padrões, existe uma mesma dinâmica da existência, onde em cima de uma geometria essa que nos dá alguns padrões fáceis de identificar. E vimos que esses padrões eles se comportam em diferentes escalas da vida, do micro ao macro, em tudo ela está lá. E aí vem o conceito de fractal e alguns outros conceitos, tá? Então analisamos que o espaço ele é fractal, ou seja, tudo tem o todo, né? São pontinhos aí que tem um infinito interno que estão em um infinito de pontos, enfim. É aquela ideia da boneca russa, né? Que você abre a boneca, ou seja, um elemento é boneca, mas tem infinitas bonecas para dentro, para fora, enfim. Seria mais ou menos esse conceito de todos os pontos, de tudo. E já estamos trabalhando a questão desse mesmo padrão em outras dimensões. Espacialmente é fácil de trabalharmos esse conceito, relativamente fácil. Mas como seria no tempo? E lembrando que espaço está diretamente correlacionado com o tempo, né? Chega a ser o mesmo comportamento, vamos dizer assim, mas que está diretamente correlacionado à consciência. Então é uma trindade aí, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E só que mexeu em um, mexeu com todos. Então, se eu tenho um fractal, os outros provavelmente eu posso respeitar, né, a nossa hipótese de jogar a premissa de eles serem fractais também. Então, essa aula é esse exercício. Vamos ver aqui com vocês. O que somos? O que somos, né? Já que estamos aqui no nível consciência, nós estamos trabalhando o conhecimento do que seja a consciência, né? Que no final das contas, todos esses caminhos aí, toda a iniciativa aqui do universalismo é o autoconhecimento. Quanto mais você estuda o que está fora, você mais está buscando conhecer a si mesmo, perante o todo, enfim. Já que somos um todo também, né? Então já estudamos um pouco as características que nos fazem conceber como humanos. Como normais, ou não na sociedade, né? Aquela aula Você é Normal, eu acho bem interessante. O corpo humano, o cérebro, estudamos todas essas características que nos limitam a consciência, como consciência, nessa experiência humana. E tem a nossa relação de humano na nossa sociedade. Que até eu fiz aquela
aquela provocação, você se considera normal? Né? Vamos analisar. E sobre os indícios da vida, né? A formação, como se originou a vida na Terra, possivelmente lá fora, enfim. A origem da vida humana na Terra, não só da vida, mas da humana. Foram aulas distintas, analisamos algumas possibilidades e também temos as evidências da continuidade da consciência após a morte. Inclusive, eu vou citar mais para frente, mas no grupo do WhatsApp do Ciência Universalista, que existe, e é muito bom, todo mundo lá, gente fina. Um abraço para minha amiga Rosana, compartilhou umas experiências de quase morte, EQM. Uns relatos de pessoas que tiveram situações bem delicadas de saúde ou acidentes, enfim, e que trouxeram, né, uns relatos. Mas mais para frente a gente vai falar. E um desses relatos foi interessante, que toda a equipe médica, quando ele voltou, ele narrou tudo o que ocorreu ali, sendo que ele estava em coma, ele não tinha como enxergar nada, e não só da sala, ele narrou o que ocorreu e até nos ambientes externos. E os médicos falaram, cara, é impossível, você estava aqui em coma, a gente estava vendo, você voltou e você está falando coisas que você não tinha como ver. Ou seja, o que não faltam são evidências, fora todas as outras que a gente já colocou nas aulas, de que a consciência ela não é fruto do cérebro e que ela não está aqui, ela está conectada. Mas a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Façam as aulas anteriores, mas vamos continuar. Então, a continuidade da existência já é algo que é diferente, já é algo que revolucionou. Revolucionou entre aspas, porque isso aqui é um conceito antigo que só a zorra. Mas de um tempo para cá, quando a galera começou a se tocar que as grandes religiões, os grandes, né, grandes ideologias dominavam a massa, aí foram mudando, adaptando, e o Ocidente perdeu um pouco desse conceito. Mas no Oriente, nos povos antigos, todos eles praticamente lidavam com essa ideia, né? Então, estudamos em nossa máquina biológica, nosso corpo, o cérebro, a relação da consciência com os diferentes níveis de percepção da informação, né? Foram nas aulas do nível passado. Analisamos o corpo humano como uma verdadeira colônia. Lembra que a gente cita que tem mais bactérias vivendo na gente do que células? Então, é uma colônia regida pela nossa consciência, mas em cooperação com outras inúmeras. E aí abordamos bem a questão do corpo humano, né? Que seriam as consciências que fazem parte dessa colônia, desse conjunto aqui. O verdadeiro planeta que a gente rege, né? Analisamos alguns fenômenos naturais que alimentam nossa consciência com informações que estão além desta nossa densidade de realidade. Aí vem a questão da percepção ultradimensional. Outra aula também. Ou seja, tem informações, inclusive tem aula que nós analisamos como a informação se propagaria em diferentes densidades de realidade. Por que, Rodrigo, você está falando de densidade de realidade e não dimensões? Que eu acho mais apropriado. Dimensão são 3, que é dentro da nossa percepção, nossos sentidos hoje. Seja onde for, a gente provavelmente tenha 3. Mas as densidades de realidade do campo, espaço-tempo, né, consciência, vai fazer com que você vibre, flutue, vamos dizer assim, em outra realidade, tá? Em outra densidade de realidade. E vimos que a informação, glândula pineal, dispositivo de enlace, diferentes camadas de informação, vocês estão ligados, né? Não? Assistam as aulas passadas. Vou ficar... Senão, a cada vez que passa, minhas aulas vão ter que ter 10 horas acumulativas, né? Então, ó, assista. Já vimos que as informações, nós conseguimos captar informações que têm a origem em outras densidades de realidade. Isso já é algo sensacional. Mas aí agora vamos tentar complicar um pouco mais, analisando a questão do tempo. Então, espaço, tempo, consciência. Já analisamos quanto ao espaço, mas e quanto ao tempo? Como seria a questão do tempo fractal? E é isso que a gente vai ver agora. Tempo fractal, vou ler aqui com vocês. Ó. Nossa mente busca padrões. Busca padrões na observação da natureza. Tá? É como já vimos muito no caminho do universo. E já analisamos que um padrão se apresenta comum em todos os parâmetros da natureza. A perspectiva fractal. O espaço vai do micro ao macro em seus pontos fractais. Mas a análise da realidade, ou pelo menos da percebida por nós hoje,
é formada pela localidade, espaço, gravidade, pela continuidade dos eventos, o tempo, e pela capacidade de observador, a memória, a consciência, que precisa disso para existir o tempo, né? Partindo da premissa da fractalidade geral, espaço, tempo e consciência assim seriam. Mas como o tempo seria fractal? Como a consciência seria fractal? O espaço fractal já está, 1 de 3 a gente já domou, né, o entendimento. Mas como seriam os outros dois? Então vamos mergulhar, fiz questão de enfatizar, vamos mergulhar nessa viagem hipotética, partindo desta premissa, mas sem perder a lógica analítica. Vamos nessa? Lembrando, isso aqui é um treinamento. Eu estou sendo aqui, obrigado no bom sentido da palavra, a pensar fora da caixa. E isso é muito difícil. Não é só difícil para você, é difícil para mim, é difícil para qualquer ser humano. Você pensar em outros sentidos, você pensar em como a consciência lidaria com coisas além do que a gente tem hoje. É a mesma coisa que nós todos aqui, se nós fôssemos cegos, deficientes visuais, e criássemos aqui uma aula, né, para falar de alguns sentidos que pudessem perceber sem a gente tocar, sem a gente escutar. Ou seja, imaginar, será que existem padrões diferentes desse sentido, que hoje a gente chamaria de cores? Então, assim, é muito difícil, tá? Mas eu acho que é um exercício muito válido. Então, vamos nessa? Vamos nessa. A percepção de tempo. Vamos lá. O que seria o tempo fractal? O nosso tempo hoje é linear. Passado, presente e futuro. Certo? Futuro não existe, passado não existe mais, só existe o presente e vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Quando a gente olha para o universo, para o espaço, nada está no presente praticamente. Tudo que você enxerga está no passado. Tudo. Eu posso dizer que tudo, absolutamente tudo? Até posso. Posso até dizer que esse microfone aqui está no passado. Por quê? Os fótons que foram emitidos, a luz que foi refletida desse microfone, que vocês não estão enxergando, está bem aqui na minha frente, até chegar em mim, levou 0,00 milissegundos. É desprezível, para mim é instantâneo. Mas se fosse de um observador lá de fora, um flash, o cara super rápido, eu ia dizer, não, cara, você está vendo esse microfone como ele estava há milionésimos de bilionésimos de trilionésimos de segundos atrás. Da mesma maneira que você olha uma estrela que já explodiu e você ainda está vendo ela existindo. Então olha que relativo, você está olhando algo, pelo seu sentido, você está dizendo, não, aquela estrela existe porque eu estou vendo ela. Negativo, não necessariamente. Você está vendo, você está sentindo até o calor, a radiação que está chegando dela ali, mas ela já pode ter explodido por ser tão longe, né? Então a coisa é bem complexa, é bem relativa mesmo. Então vamos ver aqui, a percepção de tempo fractal é bem complexa, pois está além da nossa percepção linear do tempo. Sendo o tempo fractal e nossa percepção ser linear do mesmo, significa que nossa memória não conseguiria registrar outras linhas temporais. Calma, vamos explicar. Mas como conseguimos informações, registro de outras linhas temporais? Já comecei aí com a premissa, tá? De que existiria... Vamos continuar lendo. Antes de continuarmos, é obrigatório que assista às aulas passadas para compreender a lógica nas posteriores análises. Aqui nesse momento eu vou citar duas. A aula do nível anterior, Consciência 2, aula número 6, que é Experiências Intraconscienciais. Assistam, é importante. Outra aula que eu chamo para revisão, a aula do nível 3 do Caminho Universo, a primeira aula, tá? Geometria do Tempo, não precisa nem explicar, tá? Então é o seguinte, o que seriam outras linhas temporais? Se nós estamos aqui linearmente vendo o tempo, se o tempo ele é fractal, eu preciso sair da linha. No momento que eu saio da linha, vão ter linhas que formam linhas, linhas com linhas, várias linhas. Tem um novelo de lã, um emaranhado de linhas. Quem assistiu a essa aula de Geometria do Tempo, eu acho que eu contei até um sonho sobre o novelo de lã, né? Talvez eu fale aqui, mas enfim, mas assista essa aula. Então são linhas que formam linhas que tem linhas de várias linhas de tempo. Com diversos acontecimentos, com diversas situações. É como se de fora você conseguisse visualizar, vivenciar, é até difícil imaginar, dentro de uma unidade solta. Mas você conseguiria visualizar
todos os acontecimentos fora dessa linha temporal. É como se eu estivesse vendo aqui presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Estou vendo aqui as coisas, esse aqui vai para cá, mas já estou vendo aqui tudo. Ou seja, para o cara que está nessa linha aqui, é como se eu estivesse no futuro. Tá de fora. Por quê? Porque eu consigo ir lá para trás. E quem está na linha, não. Então é um negócio de dar um nó na cabeça, mas a mim também dá. Mas vamos em frente, tá? Então, se existem outras linhas temporais, será que tem informações que podem chegar para nossa consciência nessa linha, de uma linha para outra? Né? Vimos as percepções aí de outras densidades de realidade, mas será que seriam só densidades de realidade dessa mesma linha temporal ou quem sabe até de outras? Então vamos exercitar a nossa ideia, que pode estar errado, tá? Mas o importante é o exercício. Múltiplas experiências, vamos lá. A ideia das múltiplas experiências, ou reencarnação, como queira chamar, é uma ideia comum na antiguidade, como eu falei no início dessa aula, mas voltou em meados do século XIX a se tornar popular aqui no Ocidente. Tá? Então, no Ocidente, a religião espírita foi uma grande disseminadora desse conceito, dentre outras vertentes religiosas, filosóficas, enfim. Mas nossa análise vai além de conceitos religiosos. Vocês bem sabem disso. Então, você realmente precisa ter assistido às aulas passadas para esta compreensão livre de dogmas. Porque a gente não trabalha aqui só no achismo. Nós podemos especular como é essa aula, mas tem que ter uma lógica com a natureza. Por isso que nós estamos integrando todas as bases do conhecimento. Né? Então, não necessariamente podemos ter, em algum momento, afinidade com um conceito religioso, sem problema nenhum, como a ideia reencarnatória é. Mas nós analisamos nas aulas passadas a ideia das múltiplas experiências sem necessariamente lidar com religião. Isso que eu acho é um exercício interessante. Por quê? Porque a religião é uma limitação numa forma de enxergar a existência. O universalismo, para mim, ele é destravado. Você não tem limites. Por quê? Todo o conceito, toda experiência é válida. Você não vai desprezar. Ah, isso não é minha religião, não. Isso não é de Deus, não. Não, tudo é de Deus, meu irmão. Tudo é válido, pô, tudo. Isso é universalismo, tá? Agora, nós precisamos... O universalismo é uma ferramenta desbravadora. Só que você tem que treinar agora o caminhar nessa ferramenta. Essa ferramenta ela vai ampliar os horizontes, mas você precisa sair da inércia. Aí é o pensar. Então é isso que a gente estimula aqui, tá? Então a ideia reencarnatória já ampliou a existência da consciência, mas mantém ainda o conceito linear do tempo. Dá para complicar mais um pouquinho? Eu estava tentando complicar no tempo. Agora parti para a ideia diretamente da consciência ela ser fractal. Vamos agora para mais uma revisão aí, ó. Aula Caminho Consciência, nível 1. A aula número 7, que é aquela revisão do nível, né? Que é múltiplas experiências o título. Então, ó, indico para a gente começar a lidar com essa questão da consciência fractal. Reencarnação, muito fácil de imaginar, certo? Mas será que a nossa consciência é só essa? Agora complicou. Então vamos entender um pouco qual seria a ideia da nossa mente fractal. A mente fractal, o espaço sendo fractal e o tempo também, a consciência também não seria, correto? Nossa consciência atual seria uma parte de nossa consciência maior, que eu chamei de consciência una. Certo? Desculpe se alguns termos alguém utiliza, porque isso aqui eu criei. Mas pode ser que alguém já tenha criado, eu acredito até que sim, tá? Mas, que alguém pode chamar consciência una ou outra coisa. Eu estou chamando isso de nós mesmos, tá? Mas não nessa experiência. Então vamos ler novamente aqui, ó. Nossa consciência atual seria uma parte de nossa consciência una, nossa consciência maior. Que de fato é o que nós somos. Ou seja, eu não sou Rodrigo. Rodrigo é uma experiência minha. Aí eu tenho que criar outro nome, né? Não sei. Não tem nome, não. Essa minha consciência, eu, não é uma outra coisa, não, eu aqui, eu estou com a memória reduzida e reduzida a essa experiência. Então, nesse momento, eu me chamo Rodrigo. É um pedacinho do que eu sou.
Mas quando eu lembrar, eu serei algo muito maior. Mas Rodrigo não vai morrer. Até vai. Mas ele vai ser somado a quem eu sou. Então eu vou todas as experiências de Rodrigo. Se alguém me chamar de Rodrigo, você que é Rodrigo, né? Sou eu sim. E aí, cara, como é que você tá? E aí? Eu vou lembrar, vou falar com você. E aí, cara, beleza? Pô, bichão, mas e aí? Eu falei, não, cara, eu vou trazer mais informações. Eu vou ser algo a mais do que realmente eu sou. Porque eu estou com amnésia. É isso que vamos falar agora, ó. Vamos imaginar um personagem. Imagina um herói The Flash. Aí vocês vão entender porque o The Flash. Só que The Flash com Alzheimer. Tá? Então imagina o The Flash. Teve uma aula que eu até citei o The Flash, né? Só que ele tá com Alzheimer. Ou seja, ele seria super rápido, mas com a memória bem frágil. Antes de eu continuar lendo, imagina o seguinte. Você é The Flash aqui. No momento que eu estou aqui, pensando no que eu vou falar, imagina que The Flash entrou aqui, bebeu minha água, eu nem vi. Pegou meu celular, botou para carregar, fez uma porrada de coisa, saiu. Simplesmente, se ele colocou no lugar, eu nem vi que The Flash existe. Mas é tão rápido, ele fez tanta coisa naquele tempo, que para mim durou meio segundo, e para ele fez coisas que eu levaria um dia fazendo. Ou seja, a diferente percepção de acontecimentos, ou seja, a velocidade dos acontecimentos. A percepção é bem diferente, ele é muito rápido para mim. Só que imagina que eu sou The Flash em relação a uma outra consciência. Só que de repente eu tô aqui, sou The Flash, de repente eu tenho ideia, vou fazer tal coisa, faço rapidinho e volto. Só que na hora que eu voltei eu esqueci. Esqueci completamente do que eu fiz ali. Então eu não fiz pra mim. As coisas mudaram lá. Chegou até bilhete pra mim. Faça isso. Eu falei, oxe, quem mandou isso pra mim? Lembre-se, eu tenho Alzheimer, eu sou The Flash. Eu fui lá, resolvi a parada, escrevi um bilhete, voltei. O mensageiro trouxe o bilhete, eu não sei saber quem foi, porque eu esqueci. Ou seja, eu não vou saber que eu sou The Flash. É um negócio complicado, né? Então, nossa linha temporal seria como as memórias antigas, tá? Mais enraizadas. Ou seja, a nossa linha temporal seria para o cara com Alzheimer aquelas lembranças muito antigas, que são as últimas que ele esquece, né? Uns até não esquecem. Você toca uma música que marcou a juventude, aí lá a pessoa lembra, não lembra mais de nada, não lembra de nenhum familiar, de nada, mas aquilo lembra. Ou seja, é como se agora a minha experiência Rodrigo só lembrasse de pouca coisa, que é isso aqui. O que está nessa linha temporal, certo? Nessa existência. Já a memória recente, ou seja, aquela que a gente esquece, voláteis, rápidas, serão as informações de outras perspectivas de realidade. Aí vem não só a questão de outras densidades, mas, quiçá, de outras linhas temporais. Ou de outras linhas temporais. Nossa máquina cérebro não conseguiria processar as informações de outras linhas temporais devido à sua limitação de... Aí vou fazer analogia à arquitetura de computadores. Limitação de memória RAM, a recente, a volátil. Mas a memória consciencial una estaria no HD da nuvem. O que eu quero dizer com isso? Nossa consciência maior, que ela não está nesse plano, ela tem acesso à nuvem, à fonte lá. Ela lembra da zorra toda que ela já fez. Certo? Nós. Estamos falando de nada não, além do que a gente é. Só que o problema é que quando a gente entra nessas experiências, nós entramos com limitações de maquinário. E essas limitações vão, o quê? Limitando, no caso aí, a memória RAM, porque a memória RAM é aquela memória que o processador ele utiliza ali durante a execução dos programas. Na hora que você desliga o computador, ela apaga. O HD é que deixa salvo. O nosso HD não tem nessa máquina um HD. O HD fica na nuvem. Lá, ó, com nós, lá no céu. Chama assim. E a gente vem aqui só com memória RAM. Só com memória RAM. E ela é bem pequenininha. Ó, não dá quase nada. Tá? Então, é bem complicado. A gente não teria capacidade de lembrar de tudo, né? Então, estas analogias são para ilustrar o porquê não recordamos de outras experiências. Mas algumas informações podemos captar. Aí vem, será que, da mesma maneira que o The Flash trouxe o bilhete e era eu sou The Flash e não lembro, porque eu tenho Alzheimer, será que algumas informações que chegam através de percepções sutis
possam ser de outras densidades e realidades, aí quais seriam essas experiências metafísicas sutis? Intuição, sonhos, projeções e a própria sincronicidade. Já falamos sobre elas, certo? Todas elas são importantíssimas, todas. E nem sempre tudo isso que ocorre vai ser você em outro momento. Por quê? É isso que vamos falar já já. Falando um pouco agora sobre as interações multidimensionais. Vamos ler juntos aqui, ó. Antes de lermos, vai ter uma aula que eu vou citar aqui, que é a aula do Caminho Universo 3, a aula número 4, que é sobre espiritualidade. Eu até criei esses diagramas aí para tentar mostrar como a informação fluiria entre diferentes densidades e realidades, ou seja, vale a pena assistir essa aula, tá? Então, estamos despertos nessa linha temporal linear, mas nossa consciência estaria experimentando diversas realidades. Realidades entre aspas aí, por quê? Porque tudo é realidade. O correto seria experimentando diversas... Caramba, eu botei realidade porque é difícil. Diferentes experiências em diferentes planos da realidade, porque a realidade é uma só, certo? É una. Mas com percepções de tempo diferentes, mas todas conectadas. A priori, imaginamos diversos eus coexistindo. É como alguns seriados da Marvel, bota lá Loki, aí tem 10 Lokis conversando. Oi, Loki. Eu sou Loki também, eu sou o Loki da outra linha. Eu não vejo muito dessa maneira, mas vamos chegar lá. A priori, imaginamos diversos eus coexistindo, mas não seria bem assim. Imaginemos como nós, com diferentes acessos da nossa memória central, sendo que nenhuma parte de nós teria acesso a toda a memória. Mas como uma parte de nós nos afetaria? Vamos lá, vou dar uma pausa aí. Imagina que eu sou, já falei, né, sou The Flash e estou com Alzheimer. Então eu vou e volto, não lembro que eu fui, nem lembro que eu sou, só lembro disso aqui. Mas imagina que eu saí daqui, pisquei o olho, fui, fiz outra parada e voltei. O que ficou lá, eu me lembro lá, mas não aqui. Quando eu vou pra lá, me lembro de lá. Quando eu venho pra aqui, me lembro daqui. Então lá eu uso meu outro pendrive. Quando eu saio daqui, eu deixo esse pendrive, vou lá, pego o outro. Eu não lembro desse pendrive daqui. Só minha consciência una que sim. Que conhece, ó. Aonde eu vou, eu deixo o meu pendrive, tá ligado? Eu. Aqui, ó, pendrive no momento Rodrigo. Só vai lembrar daquele pendrive. Ah, lá outro momento e tal. E isso pode ser o seguinte, pisquei o olho, eu tô lá. E já voltei. Lembra que eu falei do The Flash? Uma densidade de realidade que o que aqui eu consigo fazer durante 1 minuto de acontecimentos, lá pode ter, sei lá, 3 dias de acontecimentos para mim aqui. Da mesma maneira que o que eu faço aqui um dia, em outra densidade de realidade, eu levo 3 meses. De tão lento que é os acontecimentos em relação à minha frequência, minha velocidade de percepção nos acontecimentos, tá? Lembra que Tesla falou, né? Analisa o universo em energia, frequência e vibração. Ó, ele não falou de tempo. A gente falou sobre isso no Caminho Universo, não é isso? Em nenhum momento ele fala sobre tempo. Energia, frequência e vibração. Então as frequências e vibrações são diferentes. Logo, a velocidade de percepção também. E daria um tempo, entre aspas, diferente entre cada uma. Eu nem citei nessa aula, mas lembrei aqui, um filme chamado A Origem, com Leonardo DiCaprio, um dos melhores que eu assisti na vida, recomendo, que ele aborda isso, aquelas diferentes camadas de sonhos, onde em cada camada de sonho, os acontecimentos, eles decorrem em velocidades diferentes em relação a outra camada. Então, a consciência ali vai ter 24 horas em um dia. No outro plano, ele também vai dizer que tem 24 horas em um dia. No outro plano, ele também vai dizer que tem 24 horas em um dia. Mas quando ele olha para o plano passado, aquelas 24 horas foram 2 horas, no outro foram 3 minutos. E assim sucessivamente. Eu já tive sonhos com 3 ou 4 camadas. Não deu para perceber a questão do tempo, mas as camadas ficaram nítidas. Tanto que eu acordei 4 vezes. E quando eu acordei mesmo aqui, eu fiquei perdido. Eu não sabia se eu estava dormindo ou acordado. Então imagina a dificuldade que foi
que seria o que aqueles personagens do filme passaram, tá? Então, nós... da mesma maneira como eu falei que a luz é insignificante, o tempo que leva para dessa câmera, desse monitor aqui que eu estou vendo, da luz chegar até mim, porque esse monitor está no passado. Mas é tão insignificante que eu desprezo. Então existem alguns tempos desse que para nossa conversa aqui a gente poderia desprezar. Imagina aqui, ó. Risquei o olho, voltei. E já aconteceu tal coisa. Meu irmão, tem que desprezar. Para nós é muito rápido. Ou é lento demais que a gente nunca vai perceber, né? Mas estaríamos lá. E quando é que a gente vai lembrar isso? Mais para frente. Continuando, nossa essência, a nossa índole, o que vem do campo mental, aí, por que eu parei para indicar essa aula aí, ó, da espiritualidade? Porque lá eu cito o que seria o campo mental. Existiriam as diversas, infinitas densidades, realidades, planos de existência. Mas todos esses planos, caramba, eu olhei a hora aqui, ó, 21 e 21. Eu não tinha olhado, ó, dá pra ver aí? Espero que sim. Pois é, meus caras, eu acabei de falar sincronicidade. A gente nunca está sozinho, tudo está conectado, lembre-se. Mas continuando, depois dessa sincronicidade, já tinha um tempinho que não acontecia, mas estamos juntos, galera, vamos nessa. Existem diversas densidades de realidade, diversos planos, todos com suas frequências, vibrações do campo espaço-tempo, com velocidades e acontecimentos diferentes, enfim, infinito, gigante, monstro, micro, macro, Só que existe um outro campo, certo? Onde essas consciências elas não estão, a gente não consegue lidar com ele. É como se ele permeasse todas essas camadas, em uma outra não acessível diretamente. Mas seria, imagina que cada densidade de realidade fosse uma tela, certo? Uma tela, outra tela, outra tela. Você mandar informações de uma tela para outra é complicado, você não consegue pular de uma tela para outra. São computadores diferentes. A nuvem, a central que está gerando todas as imagens, seria esse campo mental. Seria a fonte. Seria o que a gente chama do divino. É onde a nossa consciência maior está conectada. Está lá, ó. Está na nuvem. É o cabo de internet. É lá, não sei quem é o servidor. Está lá, tô lá junto. E aqui eu estou em uma das máquinas, que vou ter outra, e são as densidades de realidade. Tá? Então, de repente... Tá, vou ler aqui novamente. A nossa essência, a nossa índole, o que vem do campo mental, que é a nossa consciência una, quem realmente nós somos, conectada à fonte, seria resultado do conjunto dessas experiências. Então, todas essas experiências, elas têm a sua evolução linear temporal, fora todas as experiências paralelas que existem de nós, em diversas linhas temporais. E todo esse conjunto é o que forma quem realmente nós somos. Ou iremos perceber que somos, mas já somos. E lembre-se, vou viajar aqui agora. Se a gente consegue, nossa consciência una, perceber o futuro, ele já está lá, nós já estamos lá. Então a gente pode, de repente, meditar para nós mesmos. Cara, preciso de sabedoria, preciso continuar isso aqui. Né? Viagem, né? Mas pensamento vem na cabeça, a gente compartilha. Para mim é viagem também. De repente, algumas sinalizações sutis do universo sejam de nós mesmos para nós nesta experiência. Mas não todas. Pois apesar de sermos infinitos em essência, temos nossos limites e estamos cercados por inúmeras outras consciências. A ideia fractal, né? Vocês recordam. Ou seja, por mais que a gente imagine nós contemplando e contendo, na verdade, um verdadeiro infinito, quem está ao lado não é você, é uma outra consciência que está com a mesma contemplação, contendo o mesmo infinito, entendeu? Então nós estamos cercados de outras consciências. E na verdade, no final, tudo vai estar conectado. Vamos falar mais já sobre isso. E agora seguindo, eu queria só colocar um conceito que com certeza a questão da individualidade já deu um nó na nossa cabeça. E aí vem o conceito do livre-arbítrio. Caramba! E nessa bagunça toda, meu irmão? Onde é que a gente tem livre-arbítrio? A gente já conversou em outros momentos sobre livre-arbítrio e é um conceito que muita gente tem, na minha opinião, deturpado. Tem gente que acha que livre-arbítrio, não está respeitando minha vontade. Posso tudo, faço tudo. Isso não é livre-arbítrio, isso é um idiota. Desculpa a palavra.
mas é um verdadeiro idiota. Porque, analisando a geometria fractal, o infinito ele é finito também. Olha que loucura, que paradoxo. Mas sim, o finito se manifesta por um limite. E tudo é limitado na vida. Tudo. Nós podemos expandir com o tempo, mas naquele estado ali, ele vai exercer uma limitação. E assim é a vida. Não só para mim, para você, como para tudo. Não é todos, não. Tudo. Existem limitações. Agora vou ler aqui com vocês. O tempo é o grande fornecedor de aprendizado. E agora, muito mais do que imaginamos em sua riqueza infinita. Nosso livre-arbítrio é limitado, assim como tudo no universo. Não fazemos tudo o que queremos, mas escolhemos o que queremos nas possibilidades que a vida nos oferece. Esse momento nosso é só um momento, um projeto de uma linha temporal, na busca eterna de compreendermos o que somos. Tudo está conectado, além do espaço, do tempo, tudo em certo grau influencia o todo. Todos sendo um todo. Aí vem a ideia do somos um. Aí eu falo aqui, pessoas em EQM, experiência de quase morte, comumente relatam este sentimento de conexão, de consciência coletiva, de uma abelha em uma colmeia, né? E é o que eu queria falar um pouquinho sobre isso agora. Essa consciência una, nós, cada aprendizado, experiências que nós vamos tendo, nós vamos ampliando a nossa percepção de universo. E isso é o que eu chamo de expandir a consciência, que não tem nada a ver com psicodélico e nada na vida expande a consciência. Só uma coisa: suas experiências, seu aprendizado, certo? O conhecimento vai fazer com que você expanda sua vivência, né? Vai expandir a sua consciência, que é o conjunto de conhecimento que você tem, de sentimentos que você tem. E aí, no momento que você vai expandindo, você vai, em outro momento, em outros planos de realidade, você vai conseguindo carregar mais memória. Então você vai lembrando, eu já não sou só Rodrigo, eu sou Rodrigo, blá, 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 eu já sou algo maior, vou me dar até outro nome, porque eu já sou um conjunto maior. Você vai crescendo tanto, que em um referencial, lembre-se do fractal, em um referencial que estiver bem distante de mim, vão começar a me chamar de quê? Adivinha do que vão me chamar? De Deus. Aí você entende porque um certo cara falou, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então tem consciências hoje que estão criando galáxias, que estão criando universos, que estão criando planetas, que estão criando zorra toda, onde todo mundo aqui, ainda na infância da percepção, foi Deus, foi Deus. Generaliza logo. Deus seria a criação, a causa primária de todas as coisas, nesse campo mental, que eu chamei de campo mental. Mas dentro das vivências dos planos de realidade, vão ter verdadeiros deuses, consciências tão gigantes, vamos dizer assim, que faz que suas obras, para nós, é meramente obra de Deus. Mas nem os deuses que a gente está contemplando são o Deus. Entenderam? Espero que sim, que eu estou tentando ainda. Mas a nossa realidade ela seria politeísta, em uma percepção. Sendo que quando você chegasse esse Deus no Nirvana lá, e aí Deus, me explica o que é você. Ele, cara, eu não sei não, meu irmão. Se você chegou até aqui, é porque nós somos já parecidos. Mas eu não sei quem criou esse jogo. Eu não sei quem começou essa holografia aqui universal, né? Esse sim seria o Deus que não dá nem para imaginar o que ele seria, tá? Ou o que seria. E estamos aqui em um momento, não só no tempo como no espaço. E no espaço estamos no momento que planeta Terra. É um planeta temporário, é uma casa temporária, assim como nós, como Rodrigo aqui, é temporário. Um dia deixarei de ser, espero que demore um tempo, né? Mas um dia deixarei dessa experiência Rodrigo e estarei ainda conectado a vocês, para quem sabe lá em outros planos a gente bater um papo, né? Enfim, a amizade vai continuar. Mas essa experiência, Rodrigo, ela vai deixar de existir, mas estará no meu acervo de memórias, que eu espero um dia, eu vou sair ainda com esse pendrive, espero em breve lembrar, né? Abraçar outras, conectar outras, fazer o upload de outros pendrives para a minha nuvem, e nesse momento eu passarei a ser alguém bem maior do que eu acho que eu sou agora, né?
Então a expansão de nossa consciência significa expandir o acesso à nossa memória una, onde diversos eus passam a ser novamente um só. Diversas lembranças compondo o que somos, um simples e complexo eu. A busca por conhecimento do universo exterior é tão importante quanto o mergulho no entendimento do nosso universo interior. Ambos caminhos nos levam à mesma fonte, a singularidade que chamamos de eu. Aí seria o eu maior. Estamos aqui agora para completar o que somos. Seja uma excelente parte deste todo e notaremos que isso impactará mais consciências do que podemos imaginar. O tempo é um guia, te ofertará escolhas, saiba escolher com sabedoria, mas não se preocupe. De alguma forma, todas as escolhas estarão sendo feitas. Cara, isso aqui chega a arrepia, mano. Arrepiou. E eu vou contar pra vocês porque arrepia. Um colega meu, que eu mando um abraço querido aí, meu amigão, irmão do coração, Matheus, ele teve um sonho com uma galera que eu sonhei também. Ele viu a mesma galera que eu sonhei, olha que onda. E eu não tinha nem conversado só com ele. Quando ele me chamou pra falar do sonho, eu tinha tido um sonho. Quando eu falei pra ele, caramba, era a mesma galera, tá? Aí, ele... Pô, um cara que já teve vários sonhos muito ricos em símbolos filosóficos, em conhecimento. E aí um dia ele teve um sonho que ele disse que esse sonho, ele disse que sonhou e vinha a necessidade de falar pra mim, né? Eu não vou narrar o sonho agora não. Se você quiser conversar comigo no WhatsApp, tamo junto. Já falei sobre esse sonho em outros momentos, enfim. Mas vinha a questão do tudo está conectado, né? E vinha a ideia do novelo de lã, que na geometria do tempo eu falei lá, apresentei até esse sonho, onde todas as linhas temporais estivessem atreladas, aquele emaranhado, não linear, geometria do tempo. E aí veio a ideia que ele falou assim, Rodrigo, veio uma ideia que é difícil até de verbalizar, mas ele disse o seguinte, chega um momento que você tem que escolher entre A e B. O que passaram para ele foi assim, no final, nem importa se você agora vai escolher A ou B, porque no final você vai escolher os dois. Eu falei, caramba, meu irmão, isso me deu um nó, como assim eu vou escolher os dois, meu irmão? Só que aí vem a questão do tempo e das perspectivas de realidade. Imagina que hoje, eu já fiz até essa analogia, eu tenho que... Rolou uma emergência, eu preciso escolher entre pegar uma carroça ou ir de cavalo só. Ou levar carroça, cheio de coisa, ou só ir no cavalo. Ou o cavalo é mais ágil, mais rápido, mas eu queria levar aquelas paradas lá. E aí? Aí vamos supor que eu vou de carroça porque eu quero levar essas coisas. Chega em uma outra experiência, que acontece uma situação, e eu tenho que escolher entre ir no meu carro, que eu pego aqui bem rápido, ágil, ou ir de ônibus para eu carregar mais coisas. E aí eu vou decidir o quê? Não, agora eu vou de ônibus. Por que eu não escolhi o carro? Porque lá atrás eu já escolhi o cavalo. E agora eu preciso o quê? Dessa outra experiência. E porque para esse momento me serviu melhor, que naquela época o cavalo não foi tão legal, porque eu estava preso às ideias materialistas ainda de carregar muito ouro, muita coisa. Não, se livra disso. Não, vamos de carro só. Lá outra eu peguei carroça, vamos de carro. Ou seja, quem está fora dessa linha temporal, ele vai dizer, ô meu amigo, ele vem aqui no passado e vai dizer, ó, deixa eu te contar uma verdade. Você já escolheu os dois. Cara, isso é muito, ó, isso é fora da caixa literalmente, não é papo de coach não, meu irmão. E aí você começa a pensar, caramba, tem fundamento. Difícil perceber, difícil, não, é impossível sentir agora, mas existe uma coerência, pelo menos para mim tem, né? Então olha essa galáxia, esse olho. Lá na frente nós nos tornaremos muito maiores do que nós somos hoje. E hoje, talvez já sejamos. Só que aqui a gente já não lembra, a gente está pequenininho ainda nessa vivência aqui. E é muito importante porque está afetando, está criando quem realmente nós somos. Então façam suas escolhas com sabedoria. Olha o planetinha que a gente está, olha o duplo Taurus aí, olha o Taurus, a geometria aí da vida. A viagem para o exterior, o exterior do conhecimento, vai para o interior, que vai para o exterior, que vai para o interior, ou seja, o conhecimento do que está fora e o que está dentro, no final vai somar ao autoconhecimento, que é buscar quem nós somos
essa incrível singularidade, verdadeiros futuros deuses, ao mesmo tempo ignorantes, criancinhas, sempre dependendo do referencial que você tenha, tá? E todos estamos conectados. O pessoal da experiência quase morte, achei interessante em um dos relatos que ele falava, cara, lá em cima eu enxergava 360 graus. O que eu sentia o que todo mundo estava sentindo. Se eu quiser saber o que especificamente aquela pessoa estava sentindo, eu conseguia sentir. Todos sentiam o que eu sentia. E no final, as nossas mentalidades, elas convergiam para uma necessidade maior. Um cooperativismo maior. E ele falou assim, pô, eu me sentia fazendo parte de uma consciência maior. Eu falei, olha, cara, que sentimento interessante. Ele, inclusive, em alguns relatos, eles trouxeram o conceito de, pô, me senti eles falam assim, uma experiência universal. Sempre essa palavra universal. Isso eu acho muito fantástico, tá? Gente, nós somos alunos do tempo. Espero que a cabeça de vocês estejam dando curto-circuito, porque a minha está, tá? Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Se vocês gostarem, compartilhem com as pessoas. Eu acho que pode ajudar alguém, né? Então eu faço sempre esse convite, tá? Se está no YouTube, se quiser dar like, ajuda, né, a disseminar mais, mas fica à vontade, só se você quiser. Mas o que eu peço de coração é que compartilhassem para aqueles que vocês achem que seja válido, ou de repente traz mais pessoas aqui para a iniciativa. Eu aprendo muito com vocês. Então seria melhor que essa família universal, essa consciência coletiva crescesse, tá? Então depende de você também ajudar aqui esse projeto. Então, gente, mais uma aula terminando. Espero que vocês tenham gostado. Como eu digo sempre, a viagem do conhecimento continua, tá? Em breve, próxima aula. E estamos juntos aí, tá bom? Gente, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem. Mas como eu sempre, humildemente desejo e sinceramente desejo a vocês, é que vocês fiquem em paz, tá? Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu. Fui!